capítulo 5, verso 1. Anote isso. Jesus fez um discurso, Jesus trouxe uma mensagem dos céus para a terra. Amém? Há uma organização que é muito mais recente do que essa época para nós memorizarmos, para nós estudarmos, mas o fundamento, ele não vem de um ditado, ele vem de uma expressão daquilo que deve ser a vida. Jesus está dizendo, vivam dessa maneira, sejam dessa forma, pratiquem isso. Vocês querem ser meus discípulos, é isso que o céu está dizendo que nós devemos ser, porque Jesus está falando de algo que ele cumpriria adiante. Jesus está chamando as pessoas para entender algo e para depois manifestar esse testemunho de vida. E aqui então ele se revela, né, como o homem feliz, ele se revela como bem-aventurado, ele se revela como a luz do mundo, sal da terra, ele se revela como o Filho de Deus, que é pleno em todas as coisas, como já foi dito aqui na abertura do culto. O Senhor, as medidas de Deus para mim e para você são de plenitude, de abundância. Amém? Tudo que Deus fala é de transbordar. Isso não tem a ver, as pessoas já pensam de coisas, mas tem sobretudo a ver com a sua presença, o seu caráter, a sua glória em nós. Porque tudo que há em nós, irmãos, tudo que há em nós, que não cumpre efeito no reino de Deus, precisa ser substituído por tudo que há em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, essa é a vida em Deus. Mas leia aí comigo a partir do verso 3 de Mateus capítulo 5, onde diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Por último, o verso 16 diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Resumindo, Jesus diz, verso 16 de novo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Jesus, como disse, não estava aqui trazendo uma instrução, seja bem-aventurado, escolha ser humilde. Ele não está dizendo, olha, decida ser aqueles que choram. Ele não está falando de algo isolado ou um cardápio onde eu escolho alguma dessas opções. Jesus está falando sobre revelarmos, brilharmos, como ele usa na expressão dentro daquilo que ele está dizendo, o contexto, ilumine a luz de vocês, os outros homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que há um objetivo aqui, que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser plenamente satisfeito, plenamente feliz, é estar plenamente suprido. Ser bem-aventurado é mais do que feliz.
certo? É um estado de alegria completa. É entender o que é a vida, não a partir do que nós estamos acostumados, mas sim a partir daquilo que o céu estabeleceu. É um fundamento diferente. É um estilo de vida que não comunica com o evangelho que tem sido divulgado nesses dias, o evangelho de autossatisfação. Jesus não está falando para você viver chorando, Jesus não está falando para você ser pobre, Jesus não está falando para você viver sofrendo injustiça. Mas ele diz, vocês serão felizes se isso acontecer com vocês. E é óbvio, olhando para a palavra de Deus, que essas coisas nos alcançam, que essas pressões, essas crises, elas vêm sobre nós. Mas há um início aqui, porque Jesus, como eu disse, é aquele que instruiu e testemunhou. E o seu testemunho é de uma luz que não se apaga, de um sal que não perde o sabor. Jesus é aquele que é a rocha que não muda. Jesus é plenamente confiável. Amém? E dentro dessa caminhada, ele revelou um Pai que nunca deixa de nos amar. Ele revelou um Pai que nunca deixa de nos amar. Deus nunca vai deixar de nos amar. Você já pode ter cometido erros, mas Deus nunca muda em nos amar, em te amar, apesar das suas falhas. A questão é que o céu comunica para nós uma esperança, um caminho, um estilo de vida. Tudo isso, todas as bem-aventuranças falam de uma única pessoa, de alguém que é plenamente feliz. E ele abre a porta, o início da bem-aventurança, é quando ele diz, bem-aventurados são vocês que se consideram pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Ele está considerando com aqueles que se achavam ricos socialmente, religiosamente, aqueles que se viam acima da margem, acima da média. E ele está dizendo, bem-aventurados são vocês que se apresentam com necessidade espiritual. Vocês que consideram que tem um vazio espiritual dentro de você. Porque quando nós olhamos na palavra os famosos fariseus, que a gente vive batendo neles, os religiosos, os mestres da lei daqueles dias, eles se apresentavam como pessoas satisfeitas, como pessoas que não dependiam de nada. Eles tinham uma expectativa de serem exaltados religiosamente como povo, de se verem sobre os outros povos, diante de tudo que Deus havia feito. Até que aparece um Jesus dizendo, olha, você é bem-aventurado se você for pobre de espírito, se você se considerar carente espiritualmente. E aqueles homens, eles falavam, eu carente, eu sou filho de Abraão. Está pensando o quê? Eu conheço toda a palavra de Deus. Sou nascido e criado circuncidado, eu sou. E o que Jesus está dizendo é totalmente o oposto disso. Que ao invés de você dizer que você dizer, não, eu careço. Eu tenho necessidade de Deus. Isso não é um dia quando você vai, como hoje talvez, declarar, Jesus, tu és o Senhor da minha vida pela primeira vez. Quando você vai admitir diante de Deus que eu tenho um vazio espiritual, eu tenho uma carência de que Deus encha a minha vida, exista em mim. Isso é um estilo de vida de alguém que é plenamente feliz, ele anda com Deus, no entendimento que ele depende totalmente de Deus. E seja qual for o seu nível de cristão, de evangélico, seja como você gosta de ser chamado. Seja quanto for o tempo da sua caminhada com Deus, se você se vê suprido e abastado, tem algo errado da glória de Deus. Nós somos carentes da sua glória. Amém? E essa é uma consideração, porque o oposto disso é o orgulho. E o orgulho é o quê? São pessoas que se veem autossuficientes, elas não carecem de Deus. É o tipo de pessoa que foi abençoada, e porque ela foi abençoada com algo, com coisas, seja lá com uma herança, com status, com um grau profissional de diretoria, enfim, seja qual for o nível intelectual, é o tipo de pessoa que se vê superior às demais. Isso é a raiz do orgulho, que gera o que? O ego, o individualismo, onde eu quero o que? No fim, assumir o trono no mundo, porque eu não preciso de Deus e nem de ninguém, eu sou autossuficiente.
E quando nós olhamos na palavra, quem foi abençoado, que brilhava na sua luz, chama-se Satanás. É o famoso Lúcifer. É aquele que foi abençoado, que brilhou, mas no meio disso falou, peraí, eu sou bom demais. Porque ele foi abençoado por Deus. Ele falou, agora eu quero ser Deus também. E às vezes nós somos abençoados por Deus em algo e nos achamos Deus dentro da nossa caminhada. E o que Jesus está dizendo é, olha, feliz não é quem se vê autossuficiente. Feliz não é quem vive indiferente diante de um Deus glorioso que pode fazer infinitamente mais de tudo que eu posso pedir ou pensar. Diferente desse tipo de pessoa que se vê totalmente suprido em si mesmo, na sua vida, naquilo que controla. Sejam pobres de espírito, porque vocês serão felizes. Sejam pobres do espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Tenham um coração que se revela sempre carente de Deus. Esse é um dos princípios do que Jesus está falando, porque em nenhum momento, entenda isso, Jesus, cheio do Espírito Santo, perfeito, Deus na terra, em nenhum momento ele se fez de autossuficiente. Em nenhum momento ele disse, não, deixa que eu estou no controle, mas por várias vezes ele disse, não é chegada a minha hora, porque ele estava sujeito à vontade do Pai. Por vezes ele saiu e foi para um outro lugar que era pior, ou um recomeço no meio de outros povos, ou para passar uma perseguição, uma luta, um desafio. E todas as vezes ele estava seguindo a vontade do Pai. Ele estava se movendo em obediência ao Pai, porque ele era totalmente sujeito à vontade do Pai, apesar de não carente, porque ele estava cumprindo aqui o que é ser plenamente feliz. Amém? Esse é um primeiro ponto, mas ele avança dizendo também, são felizes os que choram. Isso fala do quebrantamento, da necessidade de termos o coração no lugar certo. Sabe, muitas das vezes não é, volto a falar quando eu me converto, quando eu tenho uma experiência que eu choro, mas o coração quebrantado é o coração que, apesar da vida estar bem ou não, ele reconhece que é pobre de espírito, ele reconhece sua necessidade de Deus. Mas não só isso. Ele se vê diante de Deus tão pequeno, ele se vê como Isaías, pecador, ai de mim. Ele não se vê digno, como João Batista, que tal, não sou digno de desamarrar sua sandália, Jesus. Como Isaías diante do trono de Deus, dizendo, ai de mim. Como tantos que chegaram diante de Jesus, leprosos, enfermos, dizendo, Senhor, eu não sou digno. Como o centurião que manda dizer, Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Dá só uma ordem. Homens que tiveram não só humildade, mas um coração quebrantado para reconhecer quem é o Senhor. Essa é a chave, são princípios de Deus que nos levam a uma vida plenamente feliz. As bem-aventuranças são todas elas um conjunto de coisas que nos ferem, irmãos. Que nos ferem, porque muitos, quando a gente fala, você não é autossuficiente, eles inflamam. Você está se vendo potente, você é carente de Deus, você está vazio de Deus, que vazio o quê? Para de me julgar. Eu já ouvi tantas coisas, mas de fato, todos nós somos carentes da glória de Deus. Romanos 3, 23, para você que quer uma base bíblica. Mas o quebrantamento, ele é necessário nos nossos dias. John MacArthur, ele conta uma história, ele ilustra da seguinte forma. Imagina alguém que leu as bem-aventuranças, um viajante de Marte, e aí ele chega no Brasil, ele chega no mundo e ele leu as bem-aventuranças que falam sobre a igreja, sobre os cristãos, e aí ele pega a Bíblia, ele entendeu as bem-aventuranças e ele vai andar no meio das igrejas, ele vai conviver com o povo cristão. Ele fala, olha, ou eu li o texto errado ou eu estou no mundo errado. Ele ironiza dessa forma e ele diz, há um abismo entre o padrão do Sermão do Monte e o padrão da vida cristã convencional. É algo tão grande que o visitante suspeitaria
ter ido para a comunidade errada. Sabe, nós precisamos corrigir o nosso curso nesses dias, porque ser feliz não tem a ver com as coisas desse mundo. Ser feliz tem a ver com o entendimento da plenitude em Deus, em Deus. Eu sou carente de Deus, sim. Eu dependo totalmente dele, sim. E eu sou totalmente suprido nele. Totalmente suprido nele. Para quê? Para todas as coisas. E aí é onde Jesus vai desenvolvendo, falando de humilhação, falando de injúria, calúnia, perseguição, falando de áreas que envolvem o outro, dos puros de coração. E por que Jesus está dizendo isso? Porque o nosso chamado, o nosso evangelho, ele não pode ser corrompido com esse evangelho desse mundo que fala do eu, do egocentrismo. Nosso evangelho não tem a ver com a exaltação de um homem, de uma pessoa, mas tem a ver com a morte do eu para que ele sobreexista em nós. A bem-aventurança tem a ver com amar ao Senhor e amar as pessoas sobre todas as coisas. O que Jesus está dizendo no final é, olha, tenham em mente, considerem, quando ele fala aqui no verso 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês em Anchieta. É isso? Grande é a recompensa de vocês nos céus. Ou seja, o nosso chamado é a viver pela fé na certeza de que há uma recompensa. Grande, Jesus está dizendo, no céu. Mas tem a ver com o que eu faço na terra, tem a ver com o exercício de fé que eu tenho na terra. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas espero. A fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? E Paulo vai dizer que eu preciso compreender, aceitar, eu preciso admitir. Fugiu, Romanos 10, 11. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Todos os que confiaram em Cristo jamais foram envergonhados. Não é algo sobre o futuro, é algo que o passado já confirma isso. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, todos os homens de Deus e mulheres de Deus dos últimos anos, eles atestam que jamais foram envergonhados. E não tem a ver com uma vergonha de uma perseguição, como muitos têm sido envergonhados. O céu está olhando para a terra de uma forma, e nós estamos olhando de outra forma para a palavra de Deus. O que Paulo diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, porque a sabedoria de Deus fala de um homem, ou melhor, de um Deus, deixar o céu, um lugar perfeito, pleno, ele deixar tudo o que havia de melhor, se faz homem, anda no meio de pecadores, sofre por causa de todos esses homens, incluso eu e você, e não só isso, ele morre numa cruz, voluntariamente. Ele acredita nesse plano do Pai que tanto amou, que deu, ofereceu ao seu filho um plano de sofrer e morrer, e recebeu a punição, o castigo sobre a sua vida. Jesus aceitou ser punido no meu e no seu lugar, irmãos. Isso não tem sentido nos planos desse mundo. No evangelho da prosperidade, no evangelho de uma vida egocêntrica, não tem sentido ser bem-aventurado nesse evangelho. Mas no evangelho de Jesus, que nos amou, deu o seu Filho, nos salvou, colocou o seu Espírito em nós, nos encheu do seu amor, ele está dizendo, vocês são capazes de amar aqueles que te perseguem. Vocês são capazes de perdoar. Vocês são capazes de sofrer insulto. A crise conjugal, não é retiro de casais não, né? Me ajuda assim. A crise conjugal, ela está relacionada ao ego ferido ou ego que está ferindo. Bem-aventurados os pobres de espírito é que não vivem na dimensão do seu orgulho, da soberba da vida, mas eles vivem aonde? No lugar de humildade. Não, eu sou carente de Deus. Nada do que eu faço, irmãos, nada do que eu faço dentro do meu casamento ou de tudo que eu sou, como marido e pai, não tem como eu ser perfeito. Não tem como.
Agora, eu preciso daquele que é perfeito sobre a minha vida. Por isso, eu preciso me considerar de todo o coração, ser pobre de espírito, ser humilde, ser quebrantado, para que aquele que é perfeito assuma lugar na minha vida. Porque se aquele que é perfeito não dominar a minha vida, não me encher, o que eu vou manifestar na minha casa é o meu ego, o meu orgulho. É querer que todos se sujeitem ao meu eu. E isso é o que gera as crises e dores que há no mundo. O que Jesus está nos ensinando é um caminho oposto, onde não tem a ver com autossatisfação, mas aprender a conviver com pessoas difíceis. Tem alguém difícil do seu lado? Se for sua esposa, você olha para o lado oposto, seja inteligente. Se só tem ela do seu lado, pula ela, em nome de Jesus. Seja sábio, prudente. Fala com ela de um amigo. Mas o amor de Deus, irmão, só serve para lidar com gente difícil. Jesus vai dizer isso adiante. O Sermão da Montanha não acabou aqui. Ele vai até o capítulo 7, o final do capítulo 7, ele diz, se você ama seu amigo, isso é fácil, isso até os do mundo fazem, até os endemoniados fazem. Agora eu quero ver vocês amarem os inimigos de vocês, orar para aqueles que te perseguem. Isso é ser crente, isso é ser bem-aventurado. Porque não é na dimensão da sede que a gente vive. O que Jesus está dizendo, vocês são plenamente felizes, porque a felicidade habita em você. É como a mulher samaritana cheia de maridos tentando se suprir nisso. E Jesus disse, se você beber da água que eu tenho, você vai ser plenamente feliz. E não só isso. Vai fluir um rio de água viva do seu interior. Você vai ser bem-aventurada para suprir outros. O que Jesus está dizendo é, vocês são plenamente felizes, porque se alguém fizer algum mal, ou perseguição, ou te oprimir, ou tentar te humilhar, enfim, te vencer. E é por isso que a gente não entende, porque Jesus fala, se alguém te pedir uma capa, dá. Se alguém te der numa face, dá outra. E a gente fala, é ruim te abençoar com minha mão santa, se der na minha face. A gente não entende porque nós estamos olhando para princípios do céu a partir de carência, de escravidão. Mas Jesus está falando como alguém plenamente suprido em Deus, dizendo, vocês têm a capacidade em Deus de dar a outra face. Vocês têm a capacidade em Deus de perder. Porque vocês estão plenamente satisfeitos, supridos no Pai. Ou você ainda acha que tudo que você tem, seus bens, riqueza, saúde, tudo isso vem de você mesmo. A gente até tenta se enganar, irmão, mas não tem. Não tem. Então, há um lugar de humildade, há um lugar de ser de fato plenamente suprido. Nós falamos sobre amar o Senhor, mas as pessoas estão cada vez mais em crise com isso. Porque amar a Deus não tem a ver com vir muito à igreja, com apresentar o seu dízimo fielmente. Faça isso porque você é fiel, não porque você merece algo. Amar a Deus não tem a ver com se sacrificar em jejum e oração. Amar a Deus tem a ver com amar ao próximo. O que Deus espera de nós, amando a Ele, ou por amor a Ele, é que eu venha amar ao próximo. É que eu venha ceder para o próximo, e isso é o desafio, esse é o desafio. É amar, é perder, é se humilhar, é deixar de ser honrado para ser desonrado. É ao invés de ser, muitas vezes, aceito, ser aplaudido, é você ser traído, defraudado. Os discípulos apanharam porque pregavam de Jesus e eles falaram, opa, agora a gente está começando a entender o que é ser bem-aventurado. E eles não estavam alegres por causa das feridas e dores, isso é masoquismo, isso é uma doença. Mas a alegria deles estava no entendimento de que eles se tornaram discípulos de Jesus genuinamente. E eles já não estavam mais com vontade de matar aqueles que os feriram, que bateram neles. O jiu-jitsu ensina muito isso.
Porque a gente apanha, o irmão está lá, o irmão, vou te matar, aleluia. E aí você está quase sem ar no orgulho, tentando vencer o irmão que está te matando. Aí você vai e bate. Senão você vai ver Jesus mais rápido. E aí você perde. Aí depois você dá um abraço, te amo, né? E é isso que os discípulos passaram, eles sofreram. Mas o que leva eles a reconhecer que eles eram genuinamente discípulos de Jesus não é o sofrimento, mas é a capacidade de perdoar aqueles que tinham ofendido, aqueles que tinham batido neles, de fato, fisicamente. Eles tinham apanhado nas duas faces, não era só uma face. E o nosso desafio, irmãos, é estar suprido em Deus de tal forma que isso seja possível. Mas eu preciso ser pobre de espírito, eu preciso ser quebrantado, eu preciso ser humilde de coração. Eu preciso de andar nesse lugar, porque é esse lugar que me faz ser luz nesse mundo. É esse lugar que me dá a capacidade de ser sal nessa terra. Nós somos desafiados todos os dias. E o Evangelho tem sido confundido com um lugar de bem-estar, com um lugar de calmaria. Não é só problema, mas apesar das lutas, nós encontramos e conhecemos não só uma palavra, mas um Deus que praticou essa palavra. Há um testemunho vivo de Cristo no mundo e ninguém, nenhum historiador, arqueólogo, ninguém conseguiu comprovar que ele não existiu. Conseguiu comprovar que ele não manifestou o que está escrito aqui. Então vai muito além de uma palavra de domingo à noite, mas é o resultado de um propósito dos céus na terra. Há um Deus que ainda é luz no mundo, que é sal da terra, que é a rocha viva, onde nós construímos essa casa sobre a rocha, onde nós podemos confiar no Pai, orando: Pai nosso, que estás nos céus, o Senhor é santo, o Senhor é digno. E Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. E esse é o nosso chamado. Não, em nenhum momento Jesus diz: olha, saiam por aí julgando e condenando. Ele diz: não, eu vim cumprir a lei, eu vim satisfazer a lei e não aboli-la. Agora, cumprindo a lei, Jesus virou o quadro daquilo que os céus esperavam, porque antes era uma oportunidade de, cumprindo a lei, satisfazer a Deus, amar a Deus. Ninguém conseguiu. Criaram várias religiões, várias formas de cumprir a lei. Ninguém conseguiu satisfazer a Deus, a não ser Cristo Jesus. E aí Jesus muda tudo, dizendo: agora vocês são luz do mundo. Mas espera aí, eu sou cheio de falhas, eu tenho vários problemas, eu tenho vários desafios pessoais. Como assim eu vou ser a luz do mundo? É que apesar disso tudo, a sua caminhada, a sua vida com Deus, é como a gente canta, que eu diminua e que Ele cresça. É de, na hora que eu quero assumir um lugar, eu diminuo para que Ele assuma o lugar. É quando eu quero manifestar vingança, eu manifesto a capacidade de perdoar. E aí é onde, ao invés de condenar o mundo, apontando os pecados das pessoas, eu revelo a luz, ou seja, eu revelo aquele que pagou o preço do pecado. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho onde nós condenamos o mundo, mas é o Evangelho onde nós absolvemos o mundo, porque fomos absolvidos desse lugar. O Evangelho de Cristo não é discernir os erros dos homens, catalogá-los, mas é dizer: olha, Jesus pagou o preço no seu lugar, Ele levou sobre si, e não só levou sobre si, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te dá nova vida, Ele te dá um novo coração. Ele traz sobre você uma nova esperança, novos sonhos, algo novo do céu sobre a terra. E o Evangelho de Cristo me chama a viver isso. E não é de olhos fechados, com mãos levantadas. Nós não amamos o Senhor, não me leve a mal. Eu gosto disso. Mas nós não amamos o Senhor quando estamos de olhos fechados e mãos levantadas. Mas é quando sim eu perdoo o próximo. É quando eu abro mão, quando eu perco por amor ao Senhor, quando eu sofro a injustiça, por fé no Senhor. É quando eu creio que eu não preciso ter medo do que eu vou ganhar,
do que eu vou comprar para comer, beber, vestir. Eu não tenho necessidades, porque eu tenho um Deus que zela por tudo. Ele é o Pai perfeito, em que eu me apoio. Esse é o sermão do Evangelho de Cristo. Os fundamentos do reino de Deus. É confiar plenamente num Pai que é fiel em todo o tempo. Ele não muda, ele não falha. A sua fé é a confiança em alguém, mas já passou o tempo da gente dizer, igreja, você precisa ler a Bíblia para você ter conhecimento. Não, você precisa ler a Bíblia para você ter fé. Porque eu preciso não só saber que Deus existe. Nós temos uma igreja hoje, não é aqui, é em outra cidade. Não tem pastor falando isso? Eu estou aqui, já não dá para falar mais isso. Mas a igreja de Cristo, ela está acostumada a conhecer o Senhor. Numa perspectiva superficial. Deus é bom para você? E qual é a sua experiência da bondade de Deus? Ele é fiel. Em que você tem experimentado a fidelidade de Deus? O que Deus te prometeu, que Ele está cumprindo. Isso é ser bem-aventurado, plenamente feliz, é andar nas promessas. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé está na relação de confiança com Deus. E eu só vou conseguir, irmãos, andar como bem-aventurado se eu de fato tiver fé no Senhor. Se eu de fato confiar que Ele é o alfa e o ômega. Jesus, ele sabia do potencial dele mesmo, do seu Pai, do Espírito Santo. Parece estranho falar isso, mas Ele esteve plenamente disposto a deixar tudo e a sofrer muita dor, a sofrer muita angústia, a sofrer muito do mal que há no mundo. Ele levou sobre si toda a miséria e maldade que há. Ele levou sobre si. Só que apesar disso, ele tinha uma convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele veio para anunciar, olha, ele falou para eu ir, mas ele não vai deixar vocês sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vai estar em vocês. E tudo o que ele fez se cumpriu, e tudo que ele está, ou melhor, tudo que foi escrito, que ele prometeu, está se cumprindo nesses dias. E a marca da besta, o chip, o cartão de crédito, e tantas coisas, a tatuagem 666, e tantas coisas que já falaram, esse estilo de vida. O que a Bíblia revela é a consciência de alguém que vive sujeito ao anticristo, e essa consciência para comprar do comércio, isso está muito mais relacionado a um estilo de vida que alguém que quer se preservar, que tem o eu no centro. Quem que vai servir ao anticristo? Quem vive de forma egoísta, egocêntrica, porque ele quer se salvar. Jesus está dizendo, eu vou destruir tudo, vai ficar mal. Rumores de guerra, furacões, tempestades, terremotos, crises em vários lugares. Quem vai querer se salvar vai ter que se sujeitar ao anticristo. Quem quiser morrer por causa de Cristo, entendendo que há uma recompensa maior, guardada para nós nos céus, esses são que servem o verdadeiro Cristo. Então todo falso Cristo, o anticristo, é o estilo de vida, ou é o pastor, é a pregação que diz, preserve a sua vida, ame ao Senhor, mas busque ao Senhor a satisfação do seu ego, do seu ser. Encontre prazer em ser um cristão e não sofra por causa de Cristo. Não se humilhe, não deixe ninguém te humilhar. E Jesus está dizendo, se humilhe. E se te humilharem, seja você antes humilde. Se te maltratarem, glorifique aos céus. Se te perseguirem, caluniarem, injuriarem por minha causa, vocês são bem-aventurados. O céu está comunicando algo que aqui há uma oportunidade de nós revelarmos a luz a esse mundo. E a luz é o entendimento do que está por vir. Porque nada nesse mundo, existem no mundo genuínos discípulos de Jesus que são muito pobres,
mas eles conhecem de fato Jesus, eles são cheios do Espírito Santo. Mas existe também no mundo homens muito, muito ricos. Eu não conheço pessoalmente, mas eu lembro de um homem num congresso, que ele falou antes do congresso acontecer, qual é o custo do congresso? Para trazer pregadores, aluguel do espaço e tudo. E aí falaram para ele 300 mil reais, no ano de 2017, se eu não me engano. E ele falou, eu vou bancar tudo. E aí vocês cobrem e usam esse recurso para investir em missões, para fazer trabalhos missionários. Um homem pegou 300 mil, ele é dono do porto, um dos donos, né, de parte do complexo de Manaus, da Zona Franca de Manaus. É dono de um porto. Tem muito homem de Deus de verdade, não é porque deu 300 mil não, mas é porque tem um coração de fato no Senhor, tem um entendimento de quem é Deus. Aí esse homem ligou na época para o presidente, ligou para um monte de gente aí que a gente nem sabe que a gente existe. E fez as pessoas estarem lá para receberem a oração da igreja, para ouvirem sobre o propósito do reino de Deus. Sabe, o ponto aqui é nós entendermos que o que o Senhor está nos chamando nesses dias é entrarmos na dimensão da plenitude dEle, é onde eu sou carente diante de Deus, e eu dependo totalmente dEle, e o que eu manifesto, o que eu tenho para jorrar da minha vida, é o que vem dEle, é o seu amor, é a sua graça, é o seu favor. A igreja ilumina, a igreja é sal nesse mundo por causa disso, não por causa dos nossos julgamentos, nos achando superiores, porque há uma palavra de Deus sobre nós que pesa, dizendo, sejam santos, separados, vivendo para o propósito de Deus, isso é santo, consagrado, sejam dedicados a Deus como Ele é, sejam santos porque Ele é santo, nele não há mancha, nele não há pecado, nele não há maldade. Para concluir, irmãos, ser bem-aventurado não é nós sermos abençoados. Talvez você veja aqui atrás da sua bênção, mas desde lá atrás, não tem a ver com a cruz, mas desde o início o céu está dizendo, você é bendito. Ele disse a Noé, ele disse a Adão, ele disse a Noé, a Abraão, ele disse a Davi, ele disse a tantos homens. Paulo diz isso, vocês são abençoados, vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu preciso começar a ter fé nisso. Nós muitas vezes não cremos nisso. Abraão creu nisso e Deus disse, olha Abraão, você é abençoado e a partir de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Por causa do Isaac gerado, do Jacó, do Judá e de toda a linhagem, por causa de um plano de Deus até que Cristo é revelado. Deus está no controle de todas as coisas e nos fez abençoados, não por causa de uma raiz genealógica, mas por causa daquele que desceu dos céus, morreu na cruz por mim e por você, para que fôssemos de fato abençoados. Ser feliz não é ser abençoado, é poder abençoar. Existe alguém aqui hoje para você abençoar? O seu marido, a sua esposa precisa de oração sobre oferecer 100% da sua vida. Não é numa canção, não é no seu dízimo, na sua oferta, mas oferecer 100% da sua vida é quando você está 100% comprometido em amar ao próximo. Esse é o nosso desafio, suportar as dores daqueles que estão próximos. Eu consigo amar vários irmãos que estão em outras nações, é tão fácil, é tão bom ter amigos de Deus. Eu estava falando com um irmão lá do Nordeste hoje, e é tão fácil amá-lo, não tem problema nenhum. Agora, como é difícil amar Gustavo? Não, Gustavo é fácil, enfim. O difícil é amar os que estão perto, irmãos. É onde exige de nós renúncia do ego. Mas isso é ser abençoado, esse é o nosso chamado. Você veio aqui hoje para ouvir que você não tem falta de nada, você já é suprido de tudo.
Há algo que te falta? Se há algo que te falta, irmãos, é porque você ainda não entendeu quem você é em Cristo. E aí há uma oportunidade hoje de você entender e se posicionar, dedicando o seu coração. Ser pobre de espírito é reconhecer que você tem um vazio dentro de você que carece da glória de Deus. E sabe, eu não tenho aqui algo para te dar, mas eu conheço aquele que está aqui para te encher da sua plenitude. Não tem a ver com a oração de um pastor, mas tem a ver com a ordem dele, dizendo: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui para confirmar, para que ele venha e se revele ao seu coração. Então, se você está aqui hoje, no meio desse carnaval, eu tive um encontro com Deus no meio do carnaval do ano de 2000, faz pouco tempo. Mas ele veio ao meu encontro e revelou o seu amor. E nunca deixou de me amar. E o que eu preciso crer e manter a minha mente renovada é que ele nunca vai falhar comigo. Eu posso crer, eu posso confiar, eu posso ser perseguido, injuriado, caluniado, mas ele me prometeu que eu seria bem-aventurado se for por causa dele. Então vale a pena, irmãos, estar com ele, comprometido com ele, confiando nele. Nossa fé não é para saber que ele existe, mas é para estar, de fato, intimamente relacionado com ele. Então se coloque de pé hoje. E se você ainda não decidiu por entregar o seu coração a Jesus, se você ainda não decidiu dizendo: